Olá, olá! Então estamos aqui para mais uma leitura, né, do livro Minha Voz Irá Contigo. Alguns de vocês já estão sabendo da nossa formação em hipnose ericksoniana. Eu quero só compartilhar contigo que a ideia desse tripé, né, que nós construímos, baseado inclusive em uma formação de psicanálise, nessa lógica do cuidar de si mesmo, da prática clínica e também da parte teórica, é uma formação que vai exigir muito de mim, né? Inclusive essa parte da prática, eu vou propor, eu tenho um roteiro de atividade para propor para vocês fazerem entre vocês online, consigo próprios, de observação, se você interage com alguém, de observação de outras pessoas, de reação de outras pessoas, enfim. Então, vai ser um caminho bem intenso, né? E isso eu contei também quando fui fazer a precificação, porque é um caminho também meu de dedicação intensa, né? E você vai ter acesso a esse curso. A ideia é que você faça ele, eu vou entregar ele durante 6 meses para você, assim, ao longo de 6 meses eu vou entregando módulo um, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e tal. E a ideia é que você, ao chegar no sexto módulo, que é a conclusão, você refaça esse caminho, né? Que aí você vai ficar com acesso ao curso por até um ano, tá bom? Então, são poucas vagas, justamente por ser a primeira turma. Então, a ideia é que a gente consiga construir, né, esse movimento realmente de hipnose ericksoniana. E as coisas que eu tenho testado, que eu tenho desenvolvido, eu acredito de fato que é possível a gente driblar essa dificuldade da estrutura prática e da leitura de campo, que eu julgo tão importante no presencial, mas dadas as condições e situações, eu acho que a gente deve fazer essas alterações sim. Óbvio que, como eu disse para você, eu tive que adaptar o método, adaptar as técnicas, enfim, né? Mas vamos para a leitura. Então, lembrando que nós estamos no capítulo 4, né? E o capítulo 4 trata sobre as sugestões indiretas, né? Então, vamos lá. Simulando o estado de transe. Colocar Dolly em estado de transe era um trabalho duro. Simplesmente não podia entrar em transe profundo. Formulei uma sugestão no sentido de que ela poderia aprender a entrar em transe. Comentário meu. Eu acho super legal esse processo do Erickson, né? De diversos momentos eu uso também essa dinâmica do aprender a estar mais equilibrada, aprender a cuidar das suas emoções, aprender a lidar com a sua história de vida, né? Então, esse processo de desenvolver aprendizagem é algo importante para lidar com as questões emocionais. Voltando para o texto. Em seguida, relatei a experiência de um sujeito facilmente hipnotizável de Albuquerque, um professor que havia trabalhado com ela em experimentos hipnóticos. Declarou-me: tentamos uma e outra vez para que entrasse em transe profundo, mas não houve jeito. Foi assim que, foi assim que, em resumo, fiz com que ela acreditasse que entraria em transe. Disse-lhe que abrisse os olhos e que fosse capaz de olhar minha mão. Poxa, isso aqui já é a construção de uma sugestão indireta, tá? Em seguida, disse-lhe que sua visão periférica diminuiria cada vez mais até ficar limitada apenas à minha mão. Só uma observação, né? Naturalmente, quando eu foco a minha vista em algo, pouco a pouco a minha visão vai ficando, a minha visão periférica vai ficando meio turva, né? Meio bagunçada. Então, Erickson só vai declarando o que naturalmente acontece com o ser humano, tá bom? Até ficar limitado apenas à minha mão. E isso ajuda por quê, né? Observação minha ainda. E por que é que isso ajuda? Porque como é um estímulo natural, isso vai acontecer fisiologicamente,
Então, Erickson se associa a isso para começar a dar sugestões, porque uma parte da mente dela, quando isso acontece, diz assim, opa, está acontecendo o que ele de fato está me dizendo, né? Voltando ao texto. E existem mais 4 áreas sensoriais. Rapidamente, ela estava certa de que podia ver somente a minha mão. Não podia ver o escritório, nem a cadeira, nem o resto de mim. Fiz então com que ela entrasse e saísse de um transe leve, e depois repeti esse mesmo processo para construir um transe profundo. Uma e outra vez ela simulou entrar em transe profundo, até que finalmente isso tornou-se real. Dolly escutou a história, simulou um transe profundo até que isso aconteceu. Em diversas ocasiões, as pessoas que escutavam Erickson, parênteses, minha observação, a pessoa chega e diz assim, Adamo, eu não consigo entrar em transe, né? Ou em transe profundo. E aí, qual é uma das perguntas que eu utilizo muito, que é uma pergunta que eu aprendi dos estudos com o Erickson, né? Como seria se você conseguisse? O que você iria sentir? Como seu corpo ia ficar? Como sua respiração ficaria? Seus pensamentos como estariam? E os seus braços ficariam soltos e relaxados sobre suas pernas, ou eles ficariam soltos e relaxados no ar? E suas pernas ficariam estiradas, seus pés ficariam abertos ou ficariam tensionados? E como ficaria a sua fala? Você conseguiria falar ou ficaria sem isso? E a saliva na sua boca seria muito ou seria pouco? E os seus olhos estariam abertos ou fechados? E aí nós começamos a trabalhar com essa simulação do estado de transe. Até que enquanto a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, a pessoa vai naturalmente entrando nesse estado de transe. Voltando para o texto. Em diversas ocasiões, as pessoas que escutavam Erickson narrar este relato entraram também em transe profundo. Destaquei algumas das frases marcadas nelas. Erickson modificava o tom da sua voz e pronunciava mais lentamente. As pessoas respondiam a estas frases como se fossem sugestões diretas. Por exemplo, como se ele estivesse dizendo: Você será capaz de ver minha mão. Né? A respeito dos pacientes que têm dificuldade para entrar em transe, posso citar pesquisas recentes, segundo as quais as pessoas que simulam um transe hipnótico conseguem resultados idênticos aos daquelas que realmente estão em transe. Como podemos ver nesse relato, é possível simular um transe leve ou profundo. Erickson proporciona uma orientação ao descrever os fenômenos que são próprios do transe profundo, como as alucinações negativas, o fato de não se ver o escritório, a cadeira, nem o resto do seu corpo. Parênteses, observação minha. Então, isso é interessante, né? Como é você vivenciar o transe específico e você simular, né, um estado de transe, como o Rosen coloca, que é a mesma coisa, né, no fundo, assim. É a mesma dinâmica, né? Enfim, é o mesmo funcionamento fisiologicamente. E o que seria simular o estado de transe? Seria repetir intencionalmente, conscientemente, porque às vezes o hipnoterapeuta vai nos conduzindo e a gente vai vivendo, vai se entregando, vai vivendo o estado de transe. E outras vezes a gente deve fazer essa simulação, fazer esse esforço consciente. Né? E aí, para pesquisas recentes, é o mesmo resultado, né? Nós tivemos também uma pesquisa recentemente que colocou que a cada uma hora, dessa uma hora, 10 minutos nós estamos em estado de transe naturalmente. Então, o estado de transe é algo conhecido do ser humano, né? Então, esse é o que é possível simular, porque eu descrevo o que a pessoa deve fazer, deve pensar, e aí ela repete, né? Vamos ler mais um texto, tá? Para o final desse capítulo ainda tem muitos textos. Mas é como eu disse a vocês, assim,
eu vou lendo sem pressa e com vídeos mais curtos, porque eu acho que dá uma dinâmica maior, né, ao processo. Você consegue escutá-la? Num seminário, uma mulher ofereceu-se como voluntária, assim, né, leitura, viu? Você consegue escutá-la? Num seminário, uma mulher ofereceu-se como voluntária para ser hipnotizada. Assegurou-se que muitos haviam tentado sugestioná-la durante horas seguidas sem consegui-lo. Perguntei um pouco sobre ela. Era francesa. Disse-me qual era o seu prato francês favorito. Parênteses, observação minha. O Erickson começa por essas questões de memórias mais emocionais, né? Então, comida favorita, cidade que nasceu, que viveu a primeira infância, né? Estrutura familiar, irmãos que tinha mais afinidade, enfim, isso vai ajudando a construir o trânsito. Voltando para o texto. Contou-me de um restaurante em New Orleans ao qual gostava de ir. Também comentou que gostava da música e descreveu-a para mim. Quando me viu em atitude de escuta, virou a cabeça e começou a escutar com o outro ouvido. Ouvia mais com o ouvido esquerdo do que com o direito. Assim, tapei meu ouvido direito. Observação minha. O Erickson fazia essas coisas para construir uma experiência semelhante ao do paciente. E para que era que ele fazia isso, né? Porque se ele tivesse em uma experiência semelhante, ele também conseguiria conduzir o sujeito para o estado que ele gostaria. Entendem? Assim, é mais ou menos assim. O Erickson está aqui e a pessoa está aqui. Então, quando o Erickson se assemelha, tampando o ouvido direito, ele se aproxima da experiência da pessoa e agora ele é capaz de convidar também a pessoa para ir para a experiência dele. Entende? Então, é mais ou menos essa dinâmica. Voltando para o texto. Perguntei-lhe, você consegue escutá-la também? Não está muito fraco o som? Pergunto-me a que distância estará essa orquestra que agora parece aproximar-se. E por algum tempo ela não pôde abster-se de marcar o ritmo. Perguntei-lhe então, tem um ou dois violinistas na orquestra? Tinha dois. Ela chamou a atenção para o tipo que tocava saxofone. Desta forma passamos um bom momento. Perguntei-lhe se a orquestra já tinha terminado aquela música e se estaria abrindo as partituras para executar outro tipo de música. Ela escutou todas as suas melodias prediletas. A hipnose acontece melhor quando se pensa a respeito de certos fenômenos. Então, parênteses, né? Observação minha. Erickson conduzia a um estado de transe, percebendo uma dificuldade de ouvir e construindo essa experiência, né, de como se ouvisse um som, e começou a sugerir que esse som poderia ser ouvido ou era ouvido por ela também. Voltando para a leitura. Se uma pessoa escuta um gago falar, não pode resistir em formar as mesmas palavras que ele. Faz isso para ajudá-lo a superar os seus tropeços. Então, comentário meu. O Erickson, ele coloca essa dinâmica, né? Que é como um processo de, se fosse comigo, eu gostaria que alguém me ajudasse, mas como você não passou pela experiência, você não é gago, então você não sabe se a pessoa se irrita ou não, isso é só uma suposição. Mas aí você entra nessa dinâmica, né, de completar a palavra do outro, a fala do outro, para ajudá-lo, né? E aí você cria essa relação que, no final das contas, pode ser conflituosa, mas o Erickson só chama a atenção para esse detalhe, assim, como é que as pessoas embarcam nas sugestões dele, por exemplo. Né? Então, ele percebeu que ela fez um movimento, então ele começou a entrar com uma sugestão. A princípio, a mente consciente pode ter dito, que besteira, que orquestra, não escuto nada, mas aí, aos poucos, ele foi trabalhando e aprofundando essa experiência. Voltando para o texto. Essa é uma forma de sugerir alucinações auditivas muito mais elegante do que a habitual.
na qual o hipnotizador diz: você escutará agora. Erickson destaca novamente a tendência humana de auxiliar o outro. Assim, no momento em que diz que parece poder ouvir a orquestra, a paciente auxilia-o ouvindo a orquestra também, né? Então, isso é muito legal, assim, muito legal. Só que, só um detalhe, viu? Assim, hipnoterapeutas ericksonianos vão passar por doido, assim, né? Então, por exemplo, isso é uma pressuposição comportamental, né? Então, o Erickson tapa o ouvido e diz assim: ah, você também consegue escutar a orquestra, né? E aí, quantos violinos tem? Então, ela, na intenção de ajudá-lo, de não dizer, não, não estou ouvindo nada, ela começa a entrar na dele e a criar essa alucinação auditiva, né? Esqueci de dizer que era esse meu comentário, né? Então, é super legal esse movimento. Como eu disse, a ideia é que a gente consiga desenvolver esse estado de criatividade para construir essas intervenções mais breves, objetivas, simbólicas e que se comunique com o inconsciente, né, do sujeito. Esse é o trabalho do Erickson. Por isso também, pessoal, que eu acho que é possível que a gente aprenda a desenvolver a hipnose ericksoniana nessa jornada, mesmo com essas dificuldades, mesmo no mundo online. É o que eu falei para quem estava na aula comigo ao vivo, assim. A princípio, quando me pediram a formação em hipnose ericksoniana, eu disse não, online, né? Mas depois eu percebi que seria a possibilidade de encaixar, inclusive, algumas questões teóricas e que eu só precisava cuidar dessas questões práticas. E aí, na elaboração de alguns roteiros de atividade, eu penso em ir construindo esse caminho de se tornando mais criativa, a pessoa se tornando mais criativa, construindo esses insights, percebendo esse cuidar de si também e esse olhar para o outro, associado à questão teórica, à leitura de textos, a debate de textos também. Então é isso. Espero que você esteja gostando dessa experiência e quando for amanhã eu trago outro vídeo para você. Valeu, um forte abraço e até mais.